Fala para a gente o que vai ter hoje no Fórum Sindical. Boa noite, pessoal. Ninguém saia daí. Hoje a gente vai ter o Sérgio Mamberti e a Luciana Cérvulo da Cunha, que é uma documentarista que fez um vídeo. A gente vai olhar esse vídeo, quer dizer, ela fez um monte de vídeo, mas esse é muito importante, porque é um vídeo para pressionar a votação de um PL agora como auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, que estão em situação muito periclitante. Né? A gente vai debater essa e outras questões aí dentro do teremos foco. Serginho Mamberti, que está chegando por aí, queridíssimo. Queridíssimo, queridíssimo. Tudo bem? Que alegria. Tudo bem, querido? Ótimo, que ótimo, Maria, tudo bom? Tudo, bem-vindo. Obrigado, igualmente. Saudades já dos amigos. Verdade, verdade. Você sabe que o Serginho, Fro, foi amigo do meu tio, da geração do meu tio, lá do Nilo Rovai, saudoso Nilo, né, Serginho? Nossa, mãe, que saudoso mesmo, quanto tempo, né? Pois é. Santista, né? Santista, é nós, né? Sérgio, você trabalhou com a Maria Alice? A Maria Alice faleceu hoje, né? Você chegou a atuar com ela? Não, nunca atuei, mas fomos muito amigos, muito amigos. E já estava pressentindo essa partida há um bom tempo, ela estava sofrendo bastante, né? E então foi um momento de relax para ela, eu acho. Ela demorou, ela fez uma cerimônia há um tempo atrás que era sobre a morte dela, no palco. E ela ficava dentro de um caixão, olha que loucura. E meu filho assistiu e, inclusive, foi beijá-la lá. Falou assim, olha, quando você partir, eu não vou estar te beijando, então já vou aproveitar para dar uns beijos bem gostosos quando você está viva. Tá certo. E ontem foi o Yakov Hillel também, que um ótimo diretor, e também teve não foi Covid, foi um câncer, mas uma longa doença também. É um momento muito difícil, né, Renato? De muitas despedidas, né? Olha, eu vou te falar, a gente perdeu quanta gente querida nesse período, Sérgio. Tá sendo muito difícil. Então tem toda essa sombra da pandemia e dessa situação política trágica, porque é uma tragédia que a gente está vivendo, né? É uma coisa que não tem... Eu não me lembro de... Engraçado que eu estava vendo aqui o nosso querido Érico Veríssimo. Ele é um pouco mais velho que eu, com uns 4 anos, mas eu passei todo o período de guerra em Santos e eu vivi muito intensamente esse período. E ele falava que ele é um neurótico de guerra, porque ele vivia entre alemães e japoneses. Eu vivi um pouco isso também, porque Santos era uma cidade estratégica, tinha blackout, foi uma cidade muito visada, e então eu tive uma participação muito ativa no processo da guerra. Eu acho que o Veríssimo fala que o compromisso dele com a democracia e com os direitos fundamentais vem dessa época. Para mim também. Eu morava numa rua, na Almeida Moraes, onde tinha os líderes sindicais do Porto. Então, eram pais dos meus amigos e amigas ali. Então, eu convivi muito diretamente também com a repressão, né, da época da ditadura do Getúlio, e os sindicatos em Santos eram muito... Os portuários ali eram muito ativos, né? Muito participantes, né? Ô Sérgio, você é de que ano? 39. Ah, pois é. Meu pai era de 34. E ele contava... minha mãe é de 39. Meu pai contava, Sérgio, que ele ia comprar pão, ia comprar as coisas que eram umas filas enormes por conta da guerra. E quando descobriam que ele era filho do italiano, os adultos batiam nele, davam cascudo, davam tapa e botavam ele para fora da fila.
porque estavam na guerra contra a Itália. Aí ele tinha que ir para uma outra padaria, fazer uma outra fila para tentar poder comprar pão para levar para casa. E que o pai dele se escondia, ficava em casa, não saía para nada. Ele falava, como a gente era italiano, ainda passava, mas os japoneses tiveram que fugir para o interior, não puderam mais ficar em Santos, porque sabia-se que era japonês, evidentemente, né? E muito por isso que, segundo meu pai, o interior de São Paulo havia sido colonizado por japoneses, que boa parte dessas colônias estariam em Santos naquela época. Ele contava... Pois é, eu tinha uma senhora alemã do lado de casa, ela não podia ter rádio. Então, ela vinha a escutar as notícias da Alemanha no rádio lá de casa. E eu ficava vendo aquela mulher ali, aflita em busca de notícias da família, e pelas ondas curtas do rádio, né? Porque não tinha televisão na época. Santos era uma cidade muito especial nesse sentido. Nós tínhamos blackout, né? Quando chegava às 6 horas da tarde, eu já sabia, minha mãe já me pedia, pode fechar as cortinas escuras, né? E a gente ficava naquela tensão. Volta e meia se falava que tinham visto navios submarinos alemães na costa, ali na Barra, né? Nossa, foram momentos assim muito... E o final da guerra, para mim, inesquecível. Os sinos tocando, os navios apitando, as pessoas se abraçando nas ruas. E tudo isso ficou muito marcado. Muito bonita essa tua memória, viu? Eu tinha esquecido disso. Você falando agora, me veio essas histórias do meu pai. Queria te agradecer por esse momento de felicidade. Papai era filho de italianos, né? Então, papai que ia para a fila do pão, e eu me lembro que a gente acordava cedinho, e aí ficávamos esperando meu pai voltar. E o pão que vinha era escuro. Aí meu pai falava, olha, quando terminar a guerra, se Deus quiser, você vai ver que o pão não é tão escuro assim. Isso acho que era misturado com cevada ou com centeio, alguma coisa assim, o pão era misturado. E o leite também era fila. Em suma, era tudo meio racionado, assim, né? Era um período que dava para perceber claramente, assim, o que significava. Então, eu só me lembro de um momento tão dramático para mim na minha vida, como esse, que o meu pai falava assim, se o Hitler ganhar, o mundo vai ser outro, vai ser um mundo muito triste. E na verdade, o que a gente está passando o que esse homem faz? Discursos copiados do Mussolini, ele tomando leite, que é uma atitude racista, né? O leite é símbolo de racismo com relação aos negros, né? Tem uma simbologia. E a morte desse negro, desse preto, né? Que não pode falar negro, não. Desse homem de cor preta, trágica, mas que a gente aqui vê essas mortes se sucederem diariamente e não acontece nada, né? Pois é. É triste, olha só, né? Luciana Sérvulo da Cunha já está aqui também para... Outra santista, né? Aí estamos lá, Baixada da Baixada. Aqui é tudo Baixada, é tudo Baixada. A mãe da Luciana. Boa noite. Isso é só para relembrar dos bons tempos santistas comunistas, né? Comunistas. A mãe da Luciana foi minha colega de colégio no Canadá. Olha, o Canadá que era o colégio da classe média santista. O Mercadante se formou lá. Boa noite. Boa noite, Luciana, bem-vinda. Queridas e queridos, a gente não vai estragar o programa da Fro. A gente ficou aqui, mas o programa é dela. Então, Não acredito que vocês vão sair assim. A gente faz uma passagem. A gente faz um rito de passagem para a Fro e ela continua com vocês. Ela e os internautas. E elas e vocês. Mas vamos trazer vocês outro dia para poder fazer outro papo gostoso desse. Tá bom, gente? Beijos e bom debate. Beijo. Tchau. Como é que tá teu filho? Bom, já foi. Ele tá bem, o Lucas tá super bem, graças a Deus. Eles estão isolados em Minas,
né? Porque precisa desses cuidados muito sérios no caso dele, mas ele está super bem. É bem legal. Que maravilha. Então, vamos lá? Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Esse é um programa que a gente estava falando de sindicalismo, de luta, né? E vocês são muito engajados. Depois eu pergunto isso, é uma parte da minha pauta. Vocês são sindicalizados? Eu quero falar sobre isso. Mas a ideia aqui é a gente fala de muitas coisas, aborda notícias, enfim, mas tem um foco que é olhar para o mundo do trabalho, olhar para a classe trabalhadora. Né? Então, é uma parceria, o programa é uma parceria com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Hoje o Tadeu não pôde participar, ele faz esse programa junto comigo, a gente pensa a pauta, enfim. E eu estava conversando com a Luciana, que fez aquele documentário, na verdade, uma peça, né, publicitária mesmo, para uma campanha, uma peça de campanha, né? A Luciana é documentarista. Daqui a pouco a gente passa um trechinho desse documentário. E para quem está chegando agora, boa noite. A gente está aqui com o Sérgio Mamberti, a Luciana. Vamos falar um pouquinho da vida deles. Assim, o Serginho, eu estava nascendo, e ele estava no teatro, fazendo peça. Então, assim, vai ser impossível a gente dar a biografia desses dois aqui. A Luciana, a gente ainda, né, tem uma idade próxima, tal, mas o Sérgio é impossível, gente. A quantidade de prêmios, né, de papéis no cinema, na televisão, no teatro, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso também, claro. Mas o nosso foco vai ser essa situação que a gente está vivendo na pandemia e esses trabalhadores da cultura num cenário que, desde o pós-golpe, né, vem atacando a cultura de uma maneira assintosa, né, acabando com o ministério, transformando em secretaria, depois colocando uns trastes para cuidar do patrimônio cultural, né? Sem cultura nessa pandemia, o que a gente faria? Né? O que a gente faria? Sim, isso segura um pouco, né, no campo do afeto, no campo de não deixar a gente doido, né, trancafiado em casa, para quem ainda tem o privilégio de poder trabalhar em casa e ficar trancafiado. Então, vai ser esse o nosso olhar. Para quem está aqui agora, eu separei algumas coisas da Luciana, só para a gente apresentar. A Luciana é documentarista, né? Ela fez o vídeo que daqui a pouquinho a Tati vai pôr para a gente, mas eu queria falar de algumas coisas bacanas que a Luciana fez. Ela fez muita coisa bacana, gente, mas ela criou, né? Ela fundou e coordenou aquele movimento chamado Canta Democracia. Vocês se lembram disso? Na época do golpe, isso foi muito forte, né? E 2016, 17, 18, 19, a gente teve muita gente bacana participando lá no Circo Voador desse projeto. A Luciana também foi, Luciana, você foi né? Assessora do presidente Lula na Secretaria de Comunicação, não é? Coordenadora do evento de posse, eu achei isso demais da conta, assim. Eu tenho um ex-aluno que fez um documentário da posse que chama O Povo na Posse, a Posse do Povo. O Guilherme Lusa, muito bacana esse documentário. Eu falei, não, foi um momento muito especial, que a gente viveu ali de uma chegada ao governo de uma forma extraordinária e com grandes sonhos e com muitos horizontes pela frente, né? Que foram cumpridos, né? Nós tivemos trabalhando arduamente, a Luciana teve muito tempo lá com a gente, depois a Luciana se afastou, foi cuidar de outras coisas, mas eu fiquei quase 12 anos lá. Então, foi um longo período. E durante esse tempo a gente sempre interagiu, né, Luciana? Sempre houve sempre havia parcerias com todos os programas que a gente foi fazendo, discussões, que eram discussões nacionais. Então,
a gente nunca teve distante, pelo contrário. Sempre houve uma proximidade muito grande, porque havia uma grande mobilização nacional, né? E o Brasil se preparava realmente para esse novo momento, que chegou finalmente. E foi um momento muito pleno de realizações. Eu, quando vejo o que está acontecendo hoje, em que tudo isso é transformado, vamos dizer, como se fosse um legado que não existiu, né? É uma coisa que eles querem apagar da história, né? Esse governo totalitário começou com o golpe da Dilma, mas continuou no governo Temer de uma forma bastante, eu diria, incisiva, contundente. Toda essa desmobilização começa com o governo Temer e ela se radicaliza no governo do homem aí, desse senhor, que nós não falamos o nome, né, Luciana? A gente não gosta de falar. Mas palavrão, né? Não é bom, essa vibração não é boa. Mas que faz com que também, eu acho que aos poucos as pessoas comecem, né, a perceber. Ainda é muito lento o processo, né? O processo de envenenamento foi muito bem feito. Aí as fake news funcionaram muito bem e toda essa tentativa de apagar a história faz parte dos governos totalitários, né? É uma característica, né? Exato. Mas, Serginho, diga, meu amor. compara um pouquinho, porque você também esteve no governo Lula, né? Você esteve em vários cargos, inclusive. Um deles Exato. não foi a presidência da Funarte, não foi? Exatamente. Eu comecei... Bom, era um governo, era um processo muito coletivo, né? Todo mundo contribuía. E nós chegamos com um programa, que foi um programa consensuado nacionalmente, que era a Imaginação a Serviço do Brasil. E, então, todas as demandas e, vamos dizer, e os compromissos que nós tínhamos eram compromissos já durante a campanha assumidos pelo presidente Lula e pelo coletivo de cultura do PT. O Gil não era, mas o Gil já tinha participado em outros momentos das discussões da cultura, até primeiro no governo do Fernando Henrique, mas quando nós fizemos o primeiro grande programa consensuado, que foi em 94, que era para a candidatura do Lula em 94, o Gil nos pediu, quando o Fernando Henrique assumiu o poder, que que eles pudessem tomar conhecimento do que nós tínhamos construído ali, que, na verdade, foi a semente depois e mais atualizada do programa de 2002, né? Da campanha de 2002. Mas, de qualquer maneira, quando o Gil veio, ele se juntou a gente. E, na verdade, o que prevaleceu ali foi esse programa de cultura consensuado. E grandes debates, uma reforma estrutural do Ministério. Aí eu fui secretário, primeiro secretário do mundo da identidade e da diversidade cultural. Diversidade era um termo genérico, ninguém sabia o que era diversidade. Hoje a gente fala de diversidade como se sempre a gente tivesse falado, mas esse conceito de diversidade, ele se estabelece a partir das discussões da Unesco, e eu fui assessorando o Gil para a convenção que sancionou essa convenção. E logo depois ela foi legitimada aqui pelo Congresso. Então, nós somos signatários. E aí eu fiquei 6 anos trabalhando com os povos indígenas, projetos de políticas públicas para as culturas indígenas, para o movimento LGBT, para as culturas tradicionais, para a questão da saúde, voltado para a criança, voltado para o trabalhador, entendeu? Foi um período de uma riqueza com editais, com recursos. Em seguida vieram os pontos de cultura que, de uma certa maneira, também contribuíram e ampliaram também esse segmento,
vamos dizer, fazer com que esses segmentos passassem a ter voz, entendeu? E, em seguida, eu fui presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. E nós criamos a Funarte itinerante. A Funarte itinerante, eu levei toda a diretoria para o Nordeste, passamos uma semana lá para ouvir todos os estados do Nordeste. Fui ao norte do país, fui ao Centro-Oeste, ali em Brasília. Nós fizemos uma reunião dos estados do Centro-Oeste, e aqui no Sudeste nós reunimos o Sul também. Então, foi a Funarte, nós triplicamos, isso já foi na gestão do Juca, nós triplicamos os recursos da Funarte. E a gente estabeleceu uma ponte muito vamos dizer, um diálogo permanente entre a diversidade cultural e as artes, coisa que também não acontecia, entendeu? E, por fim, eu já na gestão de Ana de Holanda, no governo Dilma, eu fui primeiro comissário-geral da maior exposição que o Brasil fez no exterior, em Bruxelas, no seio da comunidade europeia, vista por mais de 2 milhões de pessoas. Foi um grande acontecimento, foram 2 anos de preparação, tudo que havia de melhor na cultura brasileira foi levado. Claro que os jornais aqui procuraram de todas as formas ocultar isso, porque era uma agenda positiva, né? E a ministra Ana de Holanda, antes de sair, o Lula sancionou a lei, o Plano Nacional de Cultura, que esse ano está vencendo. Então, nós fizemos o primeiro Plano Nacional de Cultura, a exemplo do que tinha com a saúde e do que tinha com a educação, com 53 metas. Nós vamos fazer agora uma reunião aqui no Centro de Pesquisas do SESC para fazer uma atualização como essas metas estão sendo cumpridas. Porque agora, em 2020, é o primeiro decênio, né? Então, a gente está acompanhando, de alguma forma, o Américo Córdula, que me ajudou a fazer, que me ajudou a fazer, a construir as metas, ele está fazendo uma avaliação para a gente ter uma ideia do que foi cumprido e do que foi descumprido. Então, foram momentos, assim, muito importantes, e na live que nós fizemos com relação ao Plano Emergencial de Cultura, tinham 400, 500 pessoas, não sei mais quantas, porque era muita gente, e essa memória do Sistema Nacional de Cultura, do plano, das políticas públicas, estava muito viva no Brasil, entendeu? O que tinha de gente ali, porque também as secretarias estaduais e as municipais assimilaram os planos estaduais e os planos municipais de cultura, elegeram conselhos com representação autêntica, né? Realmente representativos da comunidade. Em suma, esse legado ele não está apagado. Eles estão tentando apagar do ponto de vista das políticas federais, mas ele está muito vivo, esse legado está muito vivo. É nisso que a gente tem que acreditar, que na hora que nós tivermos, de novo, um Brasil democrático, a gente vai estar em condições de fazer um chamado aí para que essas pessoas possam trazer as suas contribuições e a gente reconstruir aquilo que eles tentaram desconstruir. Então, eu tenho uma visão muito crítica do momento que a gente está vivendo, não sei quanto tempo isso vai durar, mas, de qualquer maneira, eu acredito muito que esse legado desses anos todos de pleno exercício democrático não foram esquecidos, entendeu? Eles tentam apagar, mas eles estão vivos, principalmente em função daqueles que foram beneficiados e sabem da importância daqueles anos, né? Sim. E a Luciana, ela tem me acompanhado aqui, a gente tem estado muito junto, e a gente tem podido fazer essas avaliações, né, Luciana? No sentido de, às vezes, muito tristes, porque é uma coisa que a gente podia estar, vamos dizer, num momento de esplendor aí, e a gente está tendo que fazer um trabalho aqui quase de formiguinha mesmo, no sentido de manutenção
de um mínimo de dignidade para os trabalhadores. Aí a gente vai falar da questão dos trabalhadores e da pandemia, de toda a desregulamentação que houve, não só para a área cultural, que foi extremamente penalizada, mas para o trabalhador no Brasil, né? Isso é uma coisa, talvez nesse sentido, é muito mais trágica do que o período da ditadura de 64, né? Em que a gente tinha determinados parâmetros que permaneceram e que a gente estava numa franca oposição, mas o contorno da nossa luta estava muito presente, entendeu? A gente sabia, vamos dizer, com quem a gente estava brigando e quem a gente podia ter como parceiro, entendeu? Então, tudo isso, nesse momento, fica um pouco diluído, né? Então, a gente tem que ter vamos dizer, novas estratégias para a gente... E aí a questão da comunicação passa a ser uma questão fundamental, como está sendo agora a questão aqui do espaço virtual, para a gente se comunicar e a gente, em período de confinamento, a gente está podendo trazer, vamos dizer, essa discussão para muitas pessoas, né? E para deixar essa chama acesa, né, Luciana? Isso tem sido também muito gratificante, né? Deixa você falar, só fazer uma observação. A gente vê que, por exemplo, os pontos de cultura, ele foi uma semeadura, né, nas periferias, criando coletivos, e isso não morre. Não tem verba, mas isso continua fazendo com que a juventude se articule, e nós percebemos isso o tempo inteiro. A Fórum tem um programa cultural no domingo, todo domingo, mais ou menos no meio-dia, vem um artista, às vezes um grupo tal, e faz 1 hora aí de show, tal. A gente chama de Boteco da Fórum. E a gente fez uma apresentação, um campeonato de slam adaptado, né, Hoje, inclusive, eu estava tomando banho e falei, poxa vida, se eu soubesse que o Tadeu não vinha, eu tinha chamado para estar aqui comigo exatamente um menino queridíssimo do slam, e eu ia apresentar a geração que começou lá quando eu nasci, e a geração de agora, assim, porque eles fazem coisas muito bonitas, assim. E as pessoas querem ver, eles mobilizam, a gente percebe que eles têm leitores, que eles têm... Então, está vivo, e a cultura, eu acho que é esse espaço, né, da humanização, e que chega uma hora e diz assim, basta, ninguém aguenta, a gente está vendo as torcidas indo, mas tem coletivos ali, tem artistas também. Ô Lu, eu queria ouvir você um pouquinho, eu queria mostrar um pouco do vídeo da campanha que você está fazendo para a gente falar dela. Qual deles você quer mostrar? Eu quero mostrar aquele lindo, dos trabalhadores. Não, Viva a Cultura. Eu acho muito importante a gente falar disso, porque a votação da Lei Aldir Blanc vai acontecer amanhã no Senado, a partir das 16 horas, e é muito importante. Amanhã, 16 horas, então, a relatoria ficou com o Jacques Wagner, então, acho legal você mostrar e a gente pode falar um pouco sobre isso também. Isso. Então, e antes disso, deixa eu dar um oi aqui, porque tem muita gente. Mamberte é uma lenda viva na nossa arte brasileira. Lembrando, eu estou aqui com dois... Eu vou ser bombado aqui. Eles estão... Mamberte, querido secretário da Diversidade Cultural, Mink, Juca... quem mais? Tem vários, eu estou aqui com 2. Você é um querido, Mamberte, né? Tem gente dando boa noite, obviamente. Tem muita gente falando ainda das questões do jornal, com o Moro, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é uma realidade na periferia que a gente vive praticamente todos os dias, enfim. Mas daqui a pouco, se tiver alguma pergunta, gente, posta aí de novo, que rodou muito o negócio, eu não vi. Boa noite, Emanuel. O Juca está nos assistindo, é isso?
Não, um comentário da época que você estava no Ministério do Juca e tal. É porque a galera fica vendo... O Manuel Rangel, que está aí? Não, o Emanuel é o Emanuel sobrinho, um educador de formação sindical, acompanha o fórum sindical, contribui com a gente mandando perguntas, enfim. Maravilha, ele já é assíduo aqui com a gente. Tati, mostra para a gente um pouquinho, então, a campanha que a Luciana dirigiu. PL 1075, Lei de Emergência Cultural, aprovação já. A música, o cinema, os livros, o teatro, a novela, a fotografia, o circo, a pintura, as danças, a poesia, estão na sua vida todos os dias. Senhoras e senhores parlamentares, esse vídeo foi feito para vocês. Sou artista de rua. Eu sou cenógrafo, sou figurinista. Técnico de som. Forró bodó. Sou maquiadora, sou profissional do audiovisual. Sou documentarista. Sou camareira teatral. Sou artista plástica. Sou ator. Sou palhaço. Artista, dançarina. Sou atriz, bailarina. Sou diretor de palco, de teatro. Numa obra de arte do mestre Picasso. A dança é tudo que me representa como pessoa. Se eu pudesse, eu moraria no teatro. Cantar o sentimento popular, usar a minha música como um instrumento de transformação social. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Um ceguinho num canto da feira tocava... A gente vive muitas vidas. A gente empresta o nosso corpo, a nossa essência, a nossa ancestralidade, pelo simples fato de representar, de coroar novas histórias. O futuro estava abandonado, brigando com a morte, querendo viver. Eu confesso que me comovi. Essa cena eu nunca esqueci. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Logo eu que achava que a dor maior desse mundo era a dor da paixão. Sem cultura não há comunidade, sem cultura não há identidade. Sem cultura não há patrimônio, sem cultura não há ética e nem dignidade. E cultura é feita de gente. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Um ceguinho num canto da feira tocava rabeca, um som milenar. De repente a voz anasalada, as dores do mundo queria calar. A menina de roupa rasgada, o menino buchudo, o nariz a escorrer. O futuro estava abandonado, brigando com a morte, querendo viver. Eu confesso que me comovi. Essa cena eu nunca esqueci. O Salvador dali. Eu senti o desejo de ser o Salvador. Um ator negro no palco não conta só a sua história. Ele conta a história de muitos que não puderam falar. O riso ele invade, quando ele invade ele transforma. O meu trabalho é fazer rir, que o riso permaneça, que o humor tenha seu lugar, seu espaço. Fui pegando o pulo. Aí é a parte que eu mais gosto. Olha, Lu, a gente tem o vídeo na fórum, né? A gente pode compartilhar depois. Sérgio, você virou de cabeça para baixo. Lu. Sumiu. Sumiu, Sérgio. Eu acho que o telefone dele tocou e ele foi atender. Eu vou entrar em contato novamente, vou colocar ele de volta. Tá bom. Então, Lu, fala um pouquinho
primeiro do vídeo, da produção, da intencionalidade, e depois a gente conversa sobre a lei. Tá ótimo, maravilha. O Sérgio chegou. Tá. Teve uma ligação que entrou aqui no celular. Peraí, tem uma visita aqui hoje. Oi! Oi, tudo bom? Tudo, querida. É que eu precisava dizer que eu sou muito fã do Castelo, foi muito importante para mim, um momento emocionante. Olha que maravilha. Foi criada vem do Dr. Vitor. Que ótimo. Certamente, ele está aí vivo, né? Sempre. O Castelo é uma semeadura que deu certo, né? Essa relação entre educação, cultura e comunicação, né? É um fenômeno mesmo. Está aí. Oi, mas, tchau. Olha, obrigado. Então, tchau. Mas esse vídeo da Luciana é muito estimulante. Eu espero que ele já resultou bastante lá no Congresso e, ao mesmo tempo, eu espero que sensibilize também os senadores, né? Então, isso vai ser um grande momento, porque, segundo a deputada Jandira, existe uma possibilidade de um acordo com as lideranças aí, do presidente até sancionar essa lei de emergência da cultura, que vai ser muito importante. O importante é que ela chegue logo, né? Que ela chegue logo, porque, vamos dizer, Sérgio, tem uma premência. Deixa eu falar um pouquinho do vídeo e a gente fala da lei, pode ser? É isso. Então, esse vídeo, ele foi feito num tempo recorde, em 4 dias, com produção, gravação, edição e finalização. Ele foi feito no impulso mesmo, pela percepção da urgência da aprovação da lei, mas, particularmente, eu, assim, não estava muito satisfeita com o material que estava circulando, né? Eu acho que, por conta de tudo, do que a gente está vivendo, dessa nossa falta de estrutura, cada um está na sua casa, é muito difícil de você produzir algo em vídeo, né, sem poder estar na casa das pessoas, sem estar podendo gravar, sem estar podendo filmar, sem estar... É muito difícil você garantir a qualidade, porque cada celular tem uma câmera diferente, né, e você tem que dirigir à distância, mas eu estava querendo ter um material que pudesse fazer o que o Sérgio falou, que pudesse sensibilizar, amolecer alguns corações não tão sensíveis assim, né? A cultura, a arte e a importância dessa causa. E eu estava querendo, então, fazer algo que eu chamei de uma cobrança ou uma pressão poética. Então, eu queria fazer um vídeo e não queria colocar os artistas, os trabalhadores da cultura, fazendo discurso, né? Eu queria colocar eles fazendo o que nós sabemos fazer, que é a arte, né? Que eu acho que é a forma mais eficiente de você sensibilizar alguém, né? E eu queria que fosse um presente, né? Então, eu acho que eu consegui isso, né? Assim, a Cristina Pereira, que deu a ideia inicial de fazer um vídeo diferente de todo o material que estava circulando por aí, e eu chamei o Marcos Lucena, que é esse poeta cantante nordestino arretado maravilhoso, é o autor da canção, né, o cantor e compositor, que é um forró maravilhoso, né? Aí eu tive a ideia de chamar o Benjamin Tobican para colocar um piano e para ter um instrumento do samba, né, um pandeiro, e a sorte foi que encontramos esses artistas magníficos, né? Eles são magníficos, né? Eu dei alguns direcionamentos, eu também tive a sorte de ter 2 editores maravilhosos, jovens, que fizeram o meu último filme, que chama Mulheres à Frente da Tropa, do Edgar Escandurra, e aí nós conseguimos fazer essa peça, né? Então, Luciana,
E estamos enviando para um por um, né? Cada senador cada deputado recebeu e cada senador está recebendo. E a gente ainda tem tempo hoje à noite de mandar para os e-mails deles, né? Eu achei, olha, Luciana, fazendo um comentário sobre o seu vídeo, além de não parecer em nenhum momento que foi uma coisa feita com precipitação, que mostra já um amadurecimento seu no sentido de uma conquista de uma narrativa, entendeu? Eu acho que já isso mostra assim uma elaboração e que mesmo com esse tempo muito curto que você teve para a realização, você conseguiu um resultado maravilhoso. E também saímos dessa circunstância de apenas mostrar os artistas conhecidos e mostrar os trabalhadores da cultura. E toda a diversidade dos trabalhadores da cultura. Eu acho que, nesse sentido, ele é bem inovador e mostra que é um amplo espectro que tem de trabalhadores. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a minha ideia e a da Cristina também foi essa, a gente colocar as pessoas que sempre estão nos bastidores à frente das câmeras e são as pessoas que estão mais sofrendo nesse momento, né? Muitas vezes a gente vê um espetáculo teatral ou um filme e a gente não tem ideia do trabalho que é preciso e de toda a equipe que está trabalhando para aquilo poder acontecer, né? Às vezes a gente tem um pouco essa ideia no cinema quando a gente fica olhando os créditos. Eu adoro ver crédito de filme, por exemplo, eu sempre fico, sempre olho e sempre me espanto. Primeiro que eu vejo vários colegas e eu fico torcendo, porque eu sei a dificuldade que é você fazer um filme. Meu Deus do céu, quantas horas, quantos meses de trabalho, quanta dificuldade que a gente tem. E quando a gente vê aquela lista enorme, você fala, nossa, mas como assim tanta gente? Para que tantas pessoas, né? Nesse último clipe que eu fiz era muito engraçado, porque tinha algumas pessoas que perguntavam assim, às vezes os clientes perguntavam, não, mas para que você precisa de uma equipe tão grande assim? Eu falei, não é grande, né? Assim, cada função é absolutamente necessária. Então, eu queria falar um pouco com relação a isso, porque a cultura e a arte, elas estão, como a Renata falou, elas estão na nossa vida, né? No dia a dia, e nós podemos exercitar o artista que há em cada um de nós, né? Entretanto, existem pessoas que escolheram trabalhar, serem trabalhadores e trabalhadoras da cultura e estudaram muito, e investiram muito numa carreira, né? Então, isso os faz, como são profissionais da área, né? Muitas vezes a gente não tem essa consciência. Então, nós somos uma categoria profissional e estamos passando dificuldade agora, como várias outras categorias. Luciana, né? Aproveitando só esse ganchinho... Esse sentido do coletivo também, de categoria, de todo mundo, de classe. Desculparia. Não, eu estou falando que a nossa... Diga. Não, eu estava falando que reforçar esse aspecto coletivo, que é quando existe o trabalho pronto, ele, na verdade... É por isso que eu acho que a gente gosta de ver os créditos, Luciana, porque a gente sabe que aquilo foi o resultado de um esforço coletivo e que no resultado artístico todo mundo tem a sua parcela e toda parcela aí, por menor que seja, é fundamental para o resultado final, entendeu? Exato. Isso é maravilhoso para a gente. Coletivo e coordenado, né? Porque coordenado. Ô Lu, vocês dois que são de esquerda, eu acho que o Serginho é até filiado, inclusive, né, ao Partido dos Trabalhadores. Sou. Lu, eu não sei, mas... Fundador, isso. Filiado, fundador. Vocês sentem isso? Porque, por exemplo, claro que eu estou no campo da esquerda, então meus amigos, atores, atrizes, cineastas, enfim, são de esquerda, né? Eu não sou amiga do Padilha, né? Do José Padilha. Mas vocês sentem essa imensa gama de trabalhadores que aparece nesse vídeo, que eu acho maravilhoso, porque você teve esse olhar mesmo querido
de não só pegar quem está por trás das câmeras ou da cortina do teatro, mas assim a infinidade, a gama de coisas. Você teve o cuidado da diversidade dos instrumentos musicais, da diversidade das artes. Foi muito bonito. Diversidade sexual, racial, né? Tá tudo aí presente, tá maravilhoso. Isso não foi por acaso. Claro, nós sabemos disso. Eu sou educadora, a gente tem intencionalidade, nada é gratuito, né? Eu sei disso, para uma campanha como essa. E a minha pergunta vai exatamente aí. A classe dos artistas, eles se reconhecem, eles se veem como trabalhadores? Porque, assim, hoje eu acho que há uma grande dificuldade, especialmente dos trabalhadores de classe média, se enxergarem como classe trabalhadora. Então, a gente tem uma dificuldade de avanço nos direitos, de avanço na luta social e na própria cidadania desse país, porque as pessoas não se enxergam como parte da classe trabalhadora. E aí a minha pergunta é um pouco isso: eles se enxergam, eles se veem como classe trabalhadora? Ou porque está no campo da cultura, também tem aquela coisa, porque tem um elan, né? Tem algo bacana de você fazer parte disso, mas o trabalho é duro, é árduo. Eu já trabalhei com produção cultural, edição e projeto. A gente fez, eu e o Luiz Carlos Azen, a gente escreveu o roteiro e o projeto do Nova África, da primeira fase. E eu ajudei muito na produção, viajei para alguns países do continente africano, às vezes ajudava na edição, ficava na ilha. É dificílimo, é um trabalho duríssimo. A gente fica muito tempo para sair um programa de 30 minutos, né? As pessoas não têm noção do trabalho que é gerar 30 minutos, porque assim, em live tudo bem, a gente faz, mas as pessoas não sabem o que é você ter um projeto, dirigir, roteirizar e aquilo terminar com uma determinada intencionalidade. É bem diferente do que a gente faz agora aqui, né? Então, eu queria um pouquinho nesse campo, porque a gente vem perdendo, gente, tantos direitos. É um negócio, é algo assim. A cultura, eu acho que é um exemplo muito grande disso, né? A quantidade de recursos que foi perdido, de projetos que foram perdidos e de projetos intersetoriais, né? Porque as coisas mais interessantes que o governo Dilma e o governo Lula tinha era essa intersetorialidade, tudo perpassava por diferentes ministérios e a coisa acontecia e chegava lá na ponta. Então, eu já falei um monte, mas assim, queria conversar um pouco sobre classe. Olha, a minha geração foi uma geração que veio já no bojo de toda uma renovação política no país. Uma esperança de a gente construir um Brasil mais justo. O partido de vanguarda na época era o Partido Comunista, vamos dizer, estruturado do ponto de vista marxista, e essa ideia do artista como trabalhador já estava muito presente para a minha geração. Mas, na verdade, na medida em que eu fui me integrando e convivendo, inclusive, com artistas já consagrados, como Paulo, como Tônia, todos se viam como trabalhadores. E o sindicato ele tinha um significado importante. E havia toda uma luta para que a gente tivesse a regulamentação da nossa profissão, que, na verdade, nós estávamos sujeitos à mesma legislação das profissionais do amor, entendeu? E até havia toda uma... A gente, para tirar o DRT, o nosso registro profissional, a gente fazia nas delegacias. Então, as mulheres até diziam, eu tenho um orgulho da minha carteirinha de puta, porque, na verdade, era a mesma carteirinha que as prostitutas usavam. E a gente tinha a maior, vamos dizer, a gente tinha uma solidariedade enorme com relação
a essas mulheres tão sacrificadas e que tinham um significado muito especial para a gente, e que, de uma certa maneira, mas, na verdade, o que eles tratavam de fazer? Com que nós fôssemos marginalizados. Sim. Então, o artista sempre foi visto pela elite como um ser marginal, incômodo, e que não tinha a categoria de trabalhador. Pelo contrário, nós éramos vadios. Umas mulheres eram as vadias, vagabundo. Entendeu? Existia um conceito de que os artistas eram vadios, eram da vadiagem, que a gente não trabalhava, que a gente só vivia na curtição, e eles esqueciam esse lado da nossa labuta diária, que era muito grande, e uma grande comunicação, né? Porque toda essa relação com os trabalhadores das outras áreas que nos ajudam a trazer o espetáculo, a fazer o espetáculo existir, camareira, assistente de iluminação, iluminador, figurinista, assistente de figurinista, diretor de cena, cenotécnico... Contra-regra, maquiador... Contra-regra, todo mundo técnico de faz som. parte da nossa vida. A gente, quando sai para jantar, é todo mundo na mesma mesa abraçado, entendeu? E a camareira, mas para que a camareira? A camareira é trabalhador? Porque é com a camareira que a gente chega e fala assim: ai, eu estou tão cansado, hoje eu tive um dia assim, um dia assado. Elas passam a ser, inclusive, fazer um trabalho quase de terapia com a gente, porque a gente fica contando as nossas preocupações. Eu tenho que fazer a cena, eu estou doente, você me cuida. Lá vai a camareira para fazer um chá, para ficar ali do teu lado, te consolando. Você está chateado com alguma coisa, ela te faz, de repente, ela traz uma coisinha da casa dela. Olha, eu fiz uma tortinha hoje para você. E, assim, essa coisa. Aí, aquele carinho para passar a roupa, para te vestir, para botar um botão, entendeu? É uma relação quase... É quase maternal, em termos do cuidado, que a gente fica um pouco sendo cuidado como se fosse uma criança, entendeu? Por aquelas pessoas que estão ali do nosso lado. E assim, com os outros técnicos, a gente no blackout, ali no backstage, daqui a pouco a gente está esperando para entrar em cena, de repente vem um maquinista e pega na tua mão, a gente fica de mão dada, assim, torcendo, de repente, por uma cena, ou então a gente não se falou, não deu boa noite, então a gente se cumprimenta durante o espetáculo. É uma coisa de uma respiração só, entendeu? É uma coisa muito bonita. E todos ali somos iguais, não tem melhor nem pior. Ali todos somos iguais. E quando a gente sai à noite para jantar, todos somos iguais também. Tanto que, às vezes, acontece coisas de repente, a gente ser convidado para um jantar e, de repente... Claro que tem alguns jantares que são mais, vamos dizer, de promoção da peça, essas coisas. Mas, quando é um jantar de confraternização, se a técnica não vai, a gente fica chateado. E a gente fala assim, mas, olha, a técnica... Nós gostaríamos que a técnica fosse convidada. A gente sempre solicita que o convite seja extensivo aos técnicos e a todos aqueles que estavam ali com a gente naquele dia a dia. E, certamente, durante todos esses anos, com a regulamentação da profissão, nós sempre tivemos que ter uma luta permanente em fazer com que esse status de trabalhadores fosse entendido e fosse respeitado, coisa que não acontece. Você veja que, em todo momento autoritário, a primeira coisa que eles fazem é cortar os nossos direitos, né? Que foi, Luciana? Lu, eu vou deixar você falar, mas já emendo uma pergunta. A Drica Gentili diz o seguinte: Luciana, você acha mesmo que vai conseguir sensibilizar os deputados que estão sendo literalmente comprados por esse desgoverno que odeia a ciência, a cultura e a natureza?
Eu quero que você fale da sua geração e dessa identidade de classe, que você fale dessa situação do Congresso, e eu não queria terminar esse programa sem a gente falar do encantamento, porque eu acho uma coisa linda de morrer, e eu acho que a gente tem que convidar as pessoas para verem esse trabalho que vocês estão fazendo, tá? Puxa, 3 coisas, vamos lá. Vou tentar ser objetiva, às vezes eu tenho uma dificuldade de ser objetiva. Eu acho que sim, Drica, né? Drica, foi a Drica que fez? Drica Gentili? Sim, nós conseguimos, né? Nós conseguimos na Câmara, a gente teve uma aprovação 7-1, né? Foram 7 partidos, somente um partido, que eu nem quero falar o nome, não vale a pena falar o nome dele, que votou contra, né? É claro que não foi o meu vídeo que foi o responsável por isso, mas toda uma articulação política que foi feita pela Benedita da Silva, que é a autora da lei, e pela Jandira Fegali, que foi a relatora da lei e que fez uma articulação incrível, né? Foi ali, novamente, um sabor que nós tivemos desses processos democráticos em pleno governo autoritário, totalitário. Né? O deputado Paulo Teixeira também teve uma atuação importante, mas houve uma sinergia, né? Houve uma sinergia e houve uma mobilização no país inteiro, né? Organizada por estados e muito impulsionada pelo Cério Turino, pelo historiador Cério Turino, que foi quem chamou Jandira, que foi quem estimulou a criação dessa lei, desse projeto de lei, né? Então, Luciana, sim, eu acho que... legal esclarecer que esse recurso já existe, porque as pessoas acham que estão tirando dinheiro do governo e tal, é legal esclarecer isso. Não, então, esses recursos, eles já existem, foi feita uma reunião com o presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia, para ser discutido isso, e esse recurso, ele vem dos fundos de cultura, então, é um recurso que vai sair da cultura para a cultura, né? Nós não estamos tirando da saúde para a cultura. Estavam contingenciados, entendeu? Há quase 2 anos. Da educação para a cultura. É um recurso da cultura que vai ser viabilizado para a cultura em um momento de emergência em que os trabalhadores e os técnicos estão precisando muito, né? Então, sim, eu acho que vai sensibilizou e vai sensibilizar também os senadores, claro que junto com toda uma articulação política que já está sendo feita e levando a cabo aí do senador Jacques Wagner, que é o relator desse projeto no Senado. Então, sim. E claro que essa mobilização dos artistas e o vídeo, quando chega, ele é uma pressão. Ele ele exerce uma pressão. E quando é uma pressão poética, ele tem, sim, grandes chances, se você junta com uma articulação política, ele tem, sim, grandes chances de sensibilizar, né, os senadores. É importante falar que tem uma negociação já feita com a liderança do governo, porque nós tínhamos pedido 3 milhões e 600 milhões. 3 bilhões e 600 milhões. Né? A gente abdica desses 600 milhões, nesse acordo que foi feito, e o líder do PSL, que é o partido do governo, se comprometeu a que o presidente sancione, entendeu? Depois da aprovação, entendeu? Então, foi feito um trabalho meticuloso de articulação política, mesmo nesse momento difícil, entendeu? Sim. E que a gente... E se houver um veto do presidente, ela volta para o Congresso e também tem todo um trabalho para derrubar o veto, entendeu? Então, é uma grande articulação política no momento em que se precisava ter essa mobilização e essa articulação da qual todos nós participamos. Foi uma ampla mobilização que, inclusive, incluiu os parlamentares, o que é auspicioso para
numa época como essa. De pandemia, né? Que não se pode ir para a rua. Escuta, gente, nós temos 5 minutinhos para terminar o programa real, porque já entra outro. Então, assim, eu queria... Passo rápido, né? Deixa eu falar da cerimônia, então. Isso, fala do encantamento. Então, a cerimônia do encantamento surgiu no dia da morte do Aldir Blanc, da dona Neném da Portela e do Flávio Migliaccio. Nós temos um grupo de artistas e o Célio Turino, que faz parte desse grupo, ele, nesse dia, que foi um dia devastador para todos nós, ele colocou no grupo que achava que nós deveríamos nos reunir de alguma maneira para honrar esses artistas e para homenagear esses artistas, uma vez que nós temos um governo que nega a arte, né? Que nega não só a arte, mas nega a própria vida. Né? E então eu liguei para o Célio e falei qual que era a sua ideia. Ele falou, não sei e tal. E aí, então, da nossa conversa, eu falei, então vamos fazer. Eu vou articular e em 5 horas eu montei um painel com alguns artistas. O Célio conseguiu um canal para transmitir a cerimônia e nós fizemos ali um momento extremamente, chamei o Serginho, teve a participação do Paulo Betti, do Osmar Prado, que contracenou com o Flávio Migliaccio na última novela, quem mais do primeiro, eu não me lembro no primeiro programa, mas quem estava, a Marina Iris, que é uma cantora jovem, negra, maravilhosa. Enfim, nós... O Benjamin Taubkin. O Benjamin Taubkin, e nós estávamos muito, obviamente, muito emocionados. O Cláudio Lins, nós estávamos muito emocionados, muito sensibilizados, e foram depoimentos muito tocantes. E depois dessa noite, nós estávamos muito tristes, eu estava exausta, porque do momento de 5 da tarde, que eu falei, 4, 5 da tarde, que eu falei com o Célio, até meia-noite eu não tinha parado um segundo para conseguir colocar isso de pé, né, colocar no ar, mas eu fui dormir, tinha alguma coisa que aconteceu no meu coração, eu tinha, apesar de eu estar triste, tinha um consolo, assim, um alento no coração. Eu durante o programa, durante a cerimônia, eu não pude ver a cerimônia porque eu estava envolvida na produção, sabe? Quando a gente está envolvida com produção, a gente desfruta de uma outra maneira, né? E eu fui assistir no dia seguinte, porque estava no ar no YouTube, e eu fiquei muito tocada, e aí eu chorei, e eu pensei assim, não podemos parar. Aí eu liguei para o Célio e falei, Célio, vamos continuar? Vamos continuar. Então, nós estamos fazendo todas as segundas-feiras. Agora a gente deu uma parada, porque eu estou exatamente reestruturando e está virando um programa. Nós fomos crescendo e está virando um programa. Então, a gente está no canal Resistentes no YouTube, tem lá as 4 cerimônias registradas, e agora a gente está reestruturando, a gente deve voltar, eu quero voltar com um elenco fixo e 2 convidados. Esse momento que nós não estamos podendo chorar coletivamente, né, juntos, presencialmente, as nossas partidas, as nossas mortes, ele vai deixando umas feridas... Só lembrando, viu, Luciana, ontem partiu o Yakov Hiller, um grande diretor, e hoje partiu uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, que é Maria Alice Vergueiro. Entendeu? Sim. Então, nós temos tido mortes sucessivas, Leopoldo, né? Não só pela Covid, mas pessoas com quem a gente não está podendo se despedir. Entendeu? Sim. Então, essas cerimônias, na medida em que não existe, por parte de nenhum governo, nenhuma atenção, e não, a gente está fazendo, a gente está, de uma certa maneira, organizando e fazendo essa cerimônia como uma forma que a gente está homenageando aqueles que partiram, né? Os mais de 30 mil brasileiros que morreram, né, gente? Os mais de 30 mil. Exato. E de protesto também, né? É a nossa forma certamente de protesto. Sim. Porque, olha, talvez a Luciana não saiba, mas a ideia do Célio surgiu
de uma provocação que eu fiz ali, porque eu telefonei para cumprimentá-lo pela live, que tinha mais de 400 pessoas, e falei, gente, o que a gente vai fazer com essas mortes? Ele falou assim, eu acho que você tem razão. E aí, de repente, eu fiquei surpreso quando a Luciana me telefona que o Célio tinha levado avante isso e tinha construído, junto com a Luciana, essa cerimônia tão linda, entendeu? Então, você veja que, na verdade, isso partiu de uma necessidade. Hein? Eu preciso te falar uma coisa, preciso te contar uma coisa. Quando eu falei com o Célio, ele não me contou nada que tinha falado com você. E eu desliguei o telefone com ele e falei, Célio, segura aí, vê se você encontra um canal e eu vou falar com algumas pessoas. E liguei para você sem saber dessa história. Meus amores, a gente realmente... A gente precisa... Não, é porque na sequência entra outro programa que deu 21 horas. Eu quero convidá-los vocês para outra vez. Sérgio, você é uma enciclopédia viva, a gente tem que ter um programa só contigo, né? Porque tem muita memória, tem muita coisa boa. Gente, eu gostaria de dar boa noite para todo mundo. Rebeca, boa noite, querida. Boa noite a todos que eu não consegui falar, porque quando a gente tem alguém como o Sérgio, a gente acaba deixando, né, para ouvir e aprender. Muito obrigada. Dei uma boa noite para todo mundo, que a gente precisa... Obrigado. Obrigadíssima. Prazer enorme, Maria. Oi, Luciana. Vamos mandar pressionar os senadores amanhã, hein? Isso. Olha a vibração aí. Mandem telegramas para o Senado, gente. Isso. Beijos. Tchau. Obrigada, Maria. Obrigada para todos. Viva a cultura, viva o teatro. Beijo. Serginho.